Muito bom. Então, nós estamos no segundo passo, que é o alimento da nova vida. Estamos na aula 3 e hoje nós vamos falar, gente, sobre umas coisas muito importantes dentro disso que é o alimento, né? Nós já falamos sobre a palavra, já falamos sobre oração e hoje nós vamos falar sobre a comunhão, né? Nós temos muitos textos que o livro nos passa, ou seja, uma base teológica daquilo que Deus, quando instituiu a comunhão entre aqueles que ele separou, entre aqueles que amam ao Senhor, né? Uma base teológica para nos mostrar quais são os benefícios, né? Quais são as coisas que vão nos dar um improvement, né? Vão nos dar um crescimento quando nós estamos em comunhão, mas eu quero ir um pouco além disso, né? Um pouco além dos textos, porque a comunhão, gente, a gente pode falar da palavra e é importante que a gente fale sobre ela, é importante que nós sejamos edificados pelo aquilo que ela vai nos trazer de direção com relação à comunhão, entre a interação entre os irmãos, né? Como a igreja, né, interage entre si, isso produz muitos benefícios, mas nada como viver essa comunhão e, gente, nós estamos passando talvez nos tempos mais difíceis com relação a isso, né? Nós vamos para a igreja no domingo, né? Nós temos que pegar uma fila que tem que haver um certo distanciamento, todo mundo está de máscara, né? Nós chegamos na porta da igreja, alguém tira a nossa temperatura e joga álcool gel nas nossas mãos. Aí adentramos no culto, que tem menos lugares por uma questão do problema do distanciamento, né? E é nos instruído que a gente não pode abraçar o irmão, não pode, né, fazer aquelas aglomerações, e isso é terrível. Gente, isso é terrível, isso é contra, né? Embora eu entendo que nos momentos de crise Deus levanta na sua igreja de muitas maneiras, né? Instrumentalidades para que essa palavra alcance outros lugares, lembrando, por exemplo, né, como foi a perseguição com a igreja primitiva, né? Não tem nada a ver com relação ao Covid, nem com essa pandemia, mas aquilo foi uma crise dentro da igreja primitiva, eles estarem sendo perseguidos, e por conta dessa crise isso promoveu oportunidades e a palavra foi pregada em muitos lugares. Então, assim também hoje tem acontecido conosco, mas nós estamos sendo privados de uma coisa tão tremenda, gente, que é a comunhão. Enquanto eu coloquei aqui o louvor do David Keelan, né, para fazer a pré-entrada da nossa aula, eu estava me lembrando de alguns momentos assim fantásticos, né, dentro do ministério, já dentro da organização ou dentro da liderança de algum ministério, né, ou pregando dentro de algum ministério, mas também antes disso, né, quando eu comecei na igreja, eu entrei através da rede de jovens da IA Church, né, já contei isso para vocês, lá no ano de 2001, e esse momento de comunhão que a gente tinha, e não apenas por causa do lazer, né? Porque quando você fala de juventude, você fala de irmos para churrasco, aí vamos jogar bola, né? Ou vamos para os acampamentos, mas já houveram muitos desses momentos em que não havia nem lazer, era especificamente focado na palavra, mas a comunhão nesse momento, quando estão todos reunidos diante do Senhor, e tem o louvor, e tem a palavra profética, e vem aquele mover do Espírito Santo, gente, isso é tremendo, isso só acontece quando nós estamos em comunhão. Não importa se nós estamos recebendo ou se nós estamos ministrando. Quando nós estamos em comunhão, algo sobrenatural acontece, algo poderoso acontece, né? E eu estava me lembrando, enquanto eu escutava aqui o David Keelan, aguardando para a gente começar essa aula, de tantos momentos tremendos, né? Desde que eu entrei na rede de jovens ainda, depois quando eu estava sendo treinado, né, para ministrar nos encontros, enfim, tantas etapas que nós passamos, encontros de homens, enfim, esse mover que existe, que é tão especial. Se você nunca participou de um momento como esse, né, estimulo você que assim que for possível, que assim que nós estivermos aptos, né, a voltar a ter essa comunhão com mais intensidade, né, a participar, sobe no monte, vai para um momento de oração, vai para uma reunião de intercessão, participe desses momentos do mover de Deus, que é especial demais, gente, especial demais. A comunhão produz algo que não dá para eu explicar aqui, embora eu vou dar para vocês a base teológica, mas não dá para explicar com palavras de tão especial que é. Nós somos, né, amados, somos supridos, somos tratados, né, de muitas maneiras, somos confrontados, somos, né, acrescidos. Eu tenho lembranças tremendas, gente, de todos os momentos ministeriais
em termos de comunhão, seja para receber ou para ministrar, né? E que eu passei e que eu quero deixar ao longo dessa ministração, talvez pontuado algumas coisas. Assim, a gente passa por momentos também curiosos. Eu vou contar um aqui antes da gente começar, só para ilustrar, né? Mas enquanto a gente estava sendo treinado para ministrar o encontro, nós estávamos debaixo da cobertura de uma igreja naquela época, isso faz bastante tempo, e então a liderança da nossa igreja foi convidada a participar deste encontro, que era um final de semana, um encontro com Jesus, é um final de semana que é de sexta, sábado e domingo, na qual é só ministrações, não tem momentos de lazer nem nada, é só ministrações de manhã até de noite. E aí, nesse momento que nós fomos para esse retiro dessa igreja, né, lá eles não tinham separação, né, assim, com quartos menores para poucas pessoas por conta das acomodações do local, então nós ficávamos, né, num grande alojamento cheio de camas, a gente ficava 40, 50 homens num lugar só, né, e numa das noites eu estava dormindo na parte de baixo do beliche, porque eu sou um cara pesado, então eu fiquei com meio receio de dormir na parte de cima e de repente cair em cima do irmão embaixo e causar uma situação delicada, ou então levar o irmão a conhecer o Senhor antes do seu tempo. Mas o irmão que estava em cima de mim, ele era uma bênção, e ele dormia com a cabeça para fora do colchão, e ele dava uma babada de noite, e aí eu senti um gelado no meu braço, e quando eu me dei conta assim, ele estava babando no meu braço, babando no meu tênis que estava embaixo, né? Isso faz parte desse momento que nós estávamos com todo mundo lá, e você vai falar assim, Carlos, meu Deus do céu! Mas, gente, é a comunhão. A comunhão tem momentos engraçados, a comunhão tem momentos poderosos, e é isso que eu quero incentivar você aqui. Comunhão, né? Assim que nós pudermos, né? Participe, sabe? Entre dentro da igreja, não dentro da igreja, quatro paredes, a estrutura, não a construção, mas participar, seja dos pequenos grupos, seja do ministério, seja dentro da construção, com os trabalhos que existem lá, mas você se envolver com isso, se engajar e se comprometer, porque isso é comunhão, isso é o corpo de Cristo. Amém? Eu posso dizer para vocês que a igreja, né? A igreja é como uma casa, é como um lugar que nos abriga, é como um lugar onde nós nos encontramos dentro de um mesmo objetivo. Eu sei que a igreja é formada por pessoas que vêm de tudo quanto é jeito. Tem pessoas que já estão mais tratadas, tem pessoas que estão menos tratadas, tem pessoas que ainda estão assim meio problemáticas, tem outras que já são uma bênção, mas é a unidade, né, o amor, o respeito, né, a vontade de ver o outro crescer, né, de ver o outro, né, se aproximar mais do Senhor, ter experiências com Ele. Então, e ser abençoado com isso também. Então, estas coisas, essa sinergia que existe dentro da comunhão, é disso que nós vamos estar falando nessa noite. Eu quero começar deixando um texto que está lá no livro de Mateus 16, nos versículos 18 e 19, que diz assim: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, e o que ligares na terra será ligado nos céus, e o que desligares na terra será desligado no céu. Só quero dar uma explicação para vocês. Aqui a gente está num mundo muito tecnológico, e essa palavra, quando foi escrita, não tinha nem interruptor, nem tomada, né? Então, quando fala de ligar, ligar aqui é amarrar, né? É prender. Então, o que você amarrar aqui vai estar amarrado no céu, o que você desamarrar aqui na terra estará desamarrado nos céus. E aqui fala, né, de como Jesus deu as chaves do reino dos céus, né, deu o poder, né, deu a autoridade para que as portas do inferno não prevaleçam sobre a igreja. A igreja não é uma pessoa, a igreja é formada por todos aqueles que amam o Senhor, por todos aqueles que entregaram a vida ao Senhor, e dentro desse movimento, né, dessa dimensão espiritual que vem do reino para a terra, dentro da igreja de Cristo, coisas tremendas acontecem. Amém? E lá em Atos 2, os versículos 1 a 4, diz assim: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados, e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem.
esse mover, né, esse momento do Pentecostes, nós podemos viver de muitas maneiras quando estamos em comunhão, né, quando nós nos unimos para louvar a Deus, para engrandecer Ele, né, para ter um tempo de oração, para ter um tempo de receber a palavra, para ter um tempo de ser curado, de ser tratado, de haver um tempo para entendermos o pecado, né, nos arrependermos do pecado e nos livrarmos das amarras. Amém? Então é muito sobre o que nós vamos estar falando hoje, é sobre isso. A comunhão e como isso é fortalecido através dessa palavra que se chama igreja, né? Gente, e o que é a igreja? Né? Muitas pessoas acreditam que a igreja é literalmente aquele lugar, né, a construção, as quatro paredes, talvez, né, por exemplo, vou dar um exemplo da minha vida, né? Como eu vim da igreja romana, e a gente tinha aquela concepção que a igreja é o prédio, né, que tem aquela torrezinha, que tem aquela nave. Então aquilo é a igreja. Então eu vou à igreja, né, eu vou ao prédio, na verdade eu estou indo à igreja, mas a igreja é muito mais do que isso, a igreja não é o prédio, né? E eu quero dar alguma base para vocês nessa noite com relação ao que significa ser igreja. O que é que Jesus estava sonhando e projetando quando ele resolveu juntar uma série de pessoas para que ele transmitisse, né, a sua palavra, as suas leis e as suas direções, para que esses que acompanhassem ele levantassem outras pessoas e retransmitissem isso sem perder, né, qualidade, sem perder, né, a essência, e assim fosse se passando de um para o outro. E é algo tão poderoso, gente. Nós estamos falando, né, de uma mensagem que está sendo passada há 2000 anos, somente falando do Novo Testamento, somente falando da mensagem de Cristo Jesus, e não estou entrando nem no mérito do Antigo Testamento, que é mais antigo do que isso, né, mas aí é mais, né, mais direcionado, porque aí nós estamos falando da Torá, estamos falando do Pentateuco, estamos falando da palavra que foi dada, né, e a lei que foi dada para os hebreus e depois judeus. Mas estou falando, gente, de uma palavra que está sendo transmitida de um para o outro ao longo de 2000 anos. E esse mesmo Espírito tem agido ao longo desses 2000 anos. E hoje nós estamos vivendo o poder, a glória, né, de Deus nas nossas vidas, vendo milagres, prodígios e maravilhas como os antigos viram. Porque essa palavra é contínua, ela é viva, né? Deus não muda. O poder que ele agiu antes, ele age hoje, e nós como igreja temos né, temos esse privilégio de estarmos saboreando, né, experimentando isso da parte do Senhor, né? Então, uma das coisas muito importantes que nós precisamos compreender é que a igreja é um povo que foi conquistado com preço de sangue, né? Foi o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, né, levando sobre ele, conforme está lá no livro de Isaías, capítulo 53, né, levando sobre ele os nossos pecados, né, a nossa iniquidade, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, as nossas enfermidades, né, todas essas coisas, todas as mazelas da humanidade, todos os nossos pecados antes, os de agora e os que ainda virão, estão lançados sobre a vida de Cristo Jesus e naquele sangue que ele verteu na cruz. Então nós fomos comprados. Nós fomos comprados por um preço. Por isso, quando nós entregamos a nossa vida para o Senhor, nós compreendemos que houve um preço a ser pago para que nós não fôssemos condenados, né? Então, a nossa vida e tudo que nós temos passa a ser dele. Nós passamos a ser propriedade dele. Como nós somos comprados, gente, nos tornamos exclusivos dele. Eu não sei o que você acha disso, mas eu tenho uma alegria plena, gente, mas uma alegria plena de poder dizer, eu tenho um dono, o meu dono é Jesus Cristo de Nazaré, ele é o Senhor dos céus e da terra, ele é o Filho de Deus, ele é o meu rei, é o meu redentor, né? Eu tenho prazer de pertencer a ele, me alegro de pertencer a ele, e eu vou te falar que tem muita gente nessa terra que está desejoso de pertencer a alguém, mas só que está buscando nos homens, né? Nos homens que eu falo, nos homens, nas mulheres, né? Sejam amizades ou relacionamentos, né? Pertencer a alguém, ser amado por alguém, para que com isso se sintam plenos, se sintam satisfeitos, se sintam felizes. E embora nos relacionamentos que são de Deus, tanto nas amizades como nos relacionamentos que levam ao casamento, né? Sendo um propósito de Deus, há algo tremendo, gente. Mas se nós não permitirmos, né, essa concepção de que nós somos dele, que nós fomos comprados, que nós pertencemos a ele, e pertencer a ele é bom demais. É bom demais, gente. Eu não gostaria de pertencer a mais ninguém e somente a ele.
porque eu sei que Ele cuida de mim, porque eu sei que Ele me ama, porque eu sei quais são os projetos que Ele tem para mim. Eu sei que planos tenho para vós, diz o Senhor, são planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Eu confio naquele que me resgatou. E você deve também, você deve ter alegria em saber que o Senhor é o dono da sua vida. Né? Nós estávamos falando aqui que a igreja é mais do que prédio. Sim, a igreja é muito mais do que o prédio. A igreja está onde se reúne o povo. Se nós nos reunimos numa praça, lá está a igreja. Se nós nos reunimos nas nossas casas, lá está a igreja. Né? Nós só não podemos perder o contexto de repente falar assim, se eu posso me reunir em qualquer lugar, eu não vou mais na igreja. Não! É muito importante que nós estejamos, né, ligados no ministério, participando. Eu vou pontuar algumas coisas ao longo dessa ministração sobre as diferenças que é estar dentro do culto, né, e estarmos dentro de um lugar onde temos menos pessoas. Nós vamos pontuar um pouquinho sobre isso. Lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, diz assim: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, quando você se olhar no espelho, a partir dessa noite, você se lembra que você é propriedade de alguém. Esse alguém é o dono do universo e que você é uma geração eleita, porque você foi escolhido, não foi você que escolheu ele, foi ele que te escolheu. Você é sacerdócio real, porque sacerdócio tem a ver com aquele que vai diante do Senhor. O sacerdócio tem a ver com aquele que vai, para ministrar a palavra, que vai dar o entendimento da vontade de Deus. Então você é sacerdote aqui sobre essa terra, você é sacerdote na sua casa, na sua família. Você é uma nação santa, porque santo, gente, santo não é aquele que não peca. Nós somos santos, a palavra fala que nós somos santos, mas nós somos pecadores, né? O que é que quer dizer essa palavra? Santo quer dizer separado. Significa que Deus nos tirou de um bolo e colocou num canto aqui, escolhido, e falou, aqui vocês são a minha nação, vocês são o meu povo, né? Nós estamos aqui, como diz a palavra, para anunciarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a maravilhosa luz do Senhor. E, gente, nós estávamos em trevas. Eu não sei quanto a você, eu não sei quantas vezes você faz uma autoanálise e você relembra de onde você veio, o que foi que você fez antes que o Senhor tomasse nos braços, antes que o Senhor tocasse no seu coração, antes que Deus se revelasse a você, antes que Ele mostrasse o seu pecado e a gente sentisse a necessidade extrema, né, de arrependimento, de mudança, de que a nossa história precisava ser outra, que não dava mais para continuar do jeito que estava. Mas eu lembro sempre da minha história e eu sei de onde eu vim, eu sei as coisas que eu fiz. E são elas que eu olho para Deus e agradeço, porque Ele me viu lá na lama do pecado, gente, e bota lama nisso. E Ele se agradou do meu coração e alguma coisa Ele viu em mim que eu não sei também o que foi. E a sua graça me envolveu. E assim também foi com cada um de nós. Amém? E por conta disso, né, o que é ser igreja? É ser o corpo de Cristo. Cristo é o cabeça, nós somos o corpo. 1 Coríntios 12, 27. Ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Uma das coisas mais tremendas com relação ao seu corpo de Cristo é que você não vai encontrar outro igual a você, né? Um corpo não tem só dedos, ou um corpo não tem só joelhos, ou um corpo não tem só olhos, um corpo tem uma série de elementos, né? Eu gosto muito quando a figura do corpo é usada no Novo Testamento para mostrar o que é a igreja, para exemplificar o que é a igreja, né? Então, o dedo não é mais importante que o fígado, que não é mais importante que o coração, que não é mais importante que os rins, que não é mais importante que o joelho, todas as coisas são importantes, né? E só quem perdeu alguma parte do corpo pode dizer, faz falta, não importa o que seja. Às vezes as pessoas falam, não, mas sem o coração você não vive. Tudo bem, eu entendo isso. Sem os pulmões você também não vive, sem os rins você também não vive. Mas entenda que nós, como corpo, cada um temos uma função, cada um temos um papel, cada um temos uma unção, cada um temos um chamado, mas todos têm um propósito. Não existe alguém que não tem função dentro do corpo. Não existe alguém que é como um apêndice, está ali só para ser carregado para lá e para cá. Não existe isso. Amém? Então, nós somos parte de um corpo e nós temos alguma interatividade nele. Se nós não ainda estamos participando, interagindo, né, fazendo parte desse corpo e
e acrescentando aquilo que Deus quer fazer através da nossa vida, nós precisamos nos permitir fazer isso, porque isso é parte da comunhão e isso é muito importante. Olha só o que fala no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 16. Todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo, para a sua edificação em amor. Então, gente, não tem ninguém que é menos no corpo. E se tem alguém que a gente julga ser menos e a gente rejeita ou a gente faz algum tipo de acepção, é como se o corpo estivesse isolando uma parte que é importante para o seu crescimento e está ignorando, e isso vai fazer falta. Todos são importantes de alguma maneira, todos têm algo para acrescentar, todos têm algo para ser instrumento de Deus dentro desse corpo. Amém? Como igreja, nós fomos tirados do mundo para viver para Deus, né? Isso é muito importante. Enquanto nós estávamos perdidos, né, que a gente costuma usar esse jargão, né, um jargão crentez, né? Mas é isso, eu estava lá no mundão. O que é isso? Eu não tinha entendimento de quem era o Senhor, eu estava no pecado, né, eu estava perdido, e por conta disso fazia uma série de coisas erradas, achando que era certo. Claro, algumas a gente sabia que era errado, é óbvio, né? Mas tinha coisas que nós fazíamos erradas que nós achávamos que estava certo. Né? Quem já não pensou assim, todos os caminhos levam a Deus, eu posso buscar Deus em qualquer lugar? Mentira! Né? Só existe um caminho que leva ao Senhor, que é Jesus Cristo. Mas muitos de nós praticamos esse caminho e achávamos que estávamos certos. Não é? Então Deus nos tirou dessa vida de pecado, dessa vida longe dele, para estarmos agora vivendo para ele. Né? Essa palavra igreja, no original, eclésia, né, que é do grego, significa chamados de dentro para fora. Então, quando a igreja se fecha dentro das quatro paredes e só quer ficar ali naquele confortinho daquelas pessoas que vão sempre lá, essa igreja perdeu a sua função. E esse corpo perdeu a sua função. O nosso chamado é ir para fora. Né? Ir para a igreja é parte de um projeto, mas existem outras coisas, existem muito mais ações que o Espírito Santo faz através das nossas vidas. Eu incentivo muito o pessoal da nossa célula, explicando para eles isso. Vocês vêm aqui, escutam uma ministração, vocês estão vendo aqui eu trazer uma palavra, e talvez estejam pensando, será que um dia eu vou poder fazer isso? Será que um dia eu vou conseguir trazer uma palavra como essa? Né? Já falei isso para vocês também. Quando eu comecei, pelo amor de Deus, ainda bem que não tinha nada gravado. Porque se tivesse gravado a primeira pregação que eu fiz, meu Deus do céu, eu ia mandar apagar de toda a face da terra. Claro, não foi algo, né, bem montado, não foi algo especial, embora a palavra foi ministrada, embora eu sei que ela executou, né, a sua função, a palavra não volta vazia, mas há um crescimento, né? Então, não adianta eu olhar para o Lamartine e falar assim, meu Deus, se for depender de eu ser um dia igual ao Lamartine, nunca vou ministrar ninguém, vou sumir da face da terra, não vou nunca subir num púlpito. Mentira! Né? O Lamartine já traçou o seu caminho, quando ele começou também era terrível. Eu gosto muito quando o Luciano Subirá fala, né, que no começo da carreira dele, né, como ministro, no começo do ministério dele mesmo, ele fala assim, ainda bem que naquele tempo não se gravavam os cultos, porque eu ia ficar muito envergonhado de ouvir as coisas que eu falava. Por quê, gente? É o crescimento. Mas você tem potencial para fazer algo para o reino, porque você é parte do corpo. E você foi chamado para viver para o Senhor, viver para Deus. Amém? Não viver para você com a bênção de Deus. É viver para Deus dentro da sua bênção. Né? Lá em João 8, 22 e 23 diz assim, diziam, pois, os judeus, porventura quererá matar-se a si mesmo, pois diz, para onde eu vou não podeis ir, e dizia-lhes, vós sois de baixo, eu sou de cima, vós sois deste mundo, e eu não sou deste mundo. Então, o que Jesus está falando para nós aqui? Olha, eu chamei vocês, vocês são de baixo, e eu sou de cima, vocês são do mundo, e eu sou do reino espiritual, porque eu sou o Senhor, e vocês são as minhas criaturas, e agora são os meus filhos, né? Através do meu sacrifício. Então, vocês vão viver para mim, porque vocês vão viver nas alturas, e não vamos mais viver aqui, nesse plano. Quando eu quero dizer isso, gente, não quer dizer que a gente está, né, absorto à terra e o mundo físico, não é isso. O que eu quero falar é que nós vamos estar com o nosso espírito ligado no mais alto e transmitindo para cá, para o mais baixo, os princípios de Deus, através das nossas vidas, através do nosso testemunho. Né? Não apenas do que a gente prega, gente, porque a boca pode falar o que quiser. Né? É que nem o papel. O papel aceita qualquer coisa que você escrever.
mas o seu testemunho, que é como você interage com as pessoas, com o mundo, com as circunstâncias, com as situações, é isso que vai mostrar o que tem dentro de você, né? Nós somos, gente, células vivas desse corpo. Imagine que um corpo é formado, né, por órgãos, esses órgãos são formados, né, por tecidos, e esses tecidos são formados por células. E essas células têm elementos dentro, então tente imaginar isso, né, essa figura do corpo como sendo nós uma parte dele. Somos uma parte pequena de um grande corpo, mas somos totalmente, né, necessários e importantes. Não tem ninguém que não tenha importância. Amém? E uma das coisas que eu quero falar para vocês, quando nós nos reunimos na congregação, quando nós estamos juntos, né, são esses dois textos aqui que eu vou dar para vocês, um que está em 1 Coríntios 14, versículo 26, né, que diz assim: que farei, pois, irmãos? Quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para a edificação. E lá em Atos 2,46 diz assim: e perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Olha o que acontece quando nós estamos em comunhão, quando nós estamos nos congregando juntos, né? Aqui acontece que Deus vem com o seu Espírito, e um tem um salmo, o outro tem uma doutrina, um tem um ensinamento, o outro tem uma revelação da parte de Deus, o outro vai trazer uma oração em línguas, mas tem alguém que vai interpretar, e esse mover do Espírito Santo vai trazer cura para o corpo, vai trazer instrução para o corpo, vai trazer direção para o corpo. Estas coisas não acontecem apenas quando nós estamos orando sozinho no nosso quarto, porque esse é o nosso momento devocional, um momento de intimidade com Deus. Mas quando nós estamos no corpo, nós podemos discernir também e receber outras coisas que muitas vezes em oração nós não conseguimos entender, ou não conseguimos receber, ou não estamos aptos a escutar. E quando nós estamos no corpo, essa interação acontece de uma maneira muito tremenda, muito fluida e muito especial, né? É claro que o corpo é formado por pessoas muito diferentes, né? Você vai falar assim, a igreja é perfeita, todo mundo se reúne, não tem, né, problema nenhum, não tem umas situações de atrito. Claro que não, existe. Mas a igreja é do Senhor e ele é comandante sobre isso, ele exerce senhorio sobre a igreja, então não se preocupe, não tem melhor lugar para citar do que dentro do corpo, né, na unidade dos irmãos. Eu sei que a gente tem algumas pessoas que a gente tem mais similaridade, né? Não estou falando que dentro de um corpo a gente vai gostar e andar com todo mundo. Não é verdade isso também. Nós vamos ter aqueles grupos que vão ter mais familiaridade, sabe? A gente vai ter mais coisas em comum. E com esses a gente vai desenvolver o trabalho, mas nunca nos desafeiçoando, ou nos separando, ou fazendo acepção dos demais, porque nós somos comum, né? E nessa palavra que eu trouxe de Atos para vocês, de Atos 2, fala de a gente estar perseverando unânimes no templo e partindo o pão na casa. É literalmente aqui nós estamos falando do culto, né, que a gente faz na igreja, que todo mundo reúne, é a celebração, né, nós vamos lá louvar a Deus, nós vamos lá para receber uma palavra, vamos lá para engrandecer o nome do Senhor, né, nós não vamos lá para escutar uma música que a gente gosta, a gente vai lá para louvar o Senhor através de uma canção, através de uma oração, através dos nossos dízimos, através das ofertas, das ações de graças, vamos louvar o nome do nosso Senhor. Mas também em casa, como a gente faz isso? Essa foi a estratégia que foi estabelecida não por nós, mas pelo próprio Senhor, desde a igreja primitiva, falando das reuniões, né, que a gente chama de pequenos grupos ou células, né? São essas reuniões que nós fazemos dentro de casa, com grupos menores. Qual que é a diferença entre essas ações? Elas se complementam, né? Você já imaginou o pastor Lamartine vai ministrar num culto de domingo, sem pandemia, nós temos lá 1.500 lugares, e no final do culto ele vai dar um atendimento personalizado para as 1.500 pessoas que estão lá. Né? Então você esquece, ele vai ficar dando atendimento até o domingo que vem, vai ficar todo mundo na igreja a semana toda. Então, não é possível fazer certas coisas no culto, né? Assim como também não é possível fazer certas coisas na célula. Já na célula, a gente tem essa interação maior entre as pessoas, o líder de célula ministrando, orando, intercedendo, né? Existe uma aproximação maior, existe uma sinergia maior, e isso é muito especial. As duas coisas se complementam de uma maneira tremenda. Mas isso só é possível através da comunhão. A comunhão, gente, ela vai exigir de nós que nós venhamos a nos expor.
Amém? Tem muitas pessoas que não gostam de se expor. Tem muitas pessoas que são extremamente reservadas. Eu não falo que isso seja errado. A gente deve ser reservado até certo ponto, mas dentro daquele círculo de segurança, com pessoas que são de Deus, com pessoas que amam o Senhor, com pessoas que estão extremamente interessadas no seu bem, que estão interessadas em ver o seu crescer. Isso é fundamental, que você esteja aberto, se mostre, deixe transparecer tudo que está de errado, principalmente, para que possa ser corrigido, né? O meu início dentro da igreja, eu só posso glorificar o Senhor por isso, né? Ele primeiro me colocou com o Val e com a Silvia, que são pastores hoje da igreja. Na época eles eram os líderes de jovens, e foram eles que deram os primeiros passos, o beabá, sabe, do que é, o que eu estou fazendo na igreja, o que é a obra do Senhor na minha vida, né? O que é aquilo que eu estava passando, experimentando da parte de Deus, com muita paciência, ensinando, instruindo, e chamando atenção muitas vezes. Carlos, você está errado nisso. Carlos, isso é um problema na sua vida, você precisa cuidar dessa área. Eles chamavam atenção e estavam lá para corrigir, não para me destruir, muito pelo contrário, né? Como eu os considero meus pais na fé, e eles me consideram como se fosse filho na fé, né? Então essa interação é tremenda, embora hoje a gente tenha menos contato por conta das atribuições, né? Eles são casados, eu me casei, cada um tem o seu trabalho, ele mora numa outra cidade, então a gente às vezes tem dificuldade de ter essa interação, né? Cada um tem o seu ministério, tem o seu chamado, mas nem por isso a gente não deixa de trocar uma palavrinha durante a semana e relembrar os bons tempos que nós passamos lá atrás e tudo aquilo que foi ministrado, ensinado, e assim também ao longo da minha caminhada, né? Passando pelo pastor Israel, depois pastor José Luiz, então fui para a consolidação, ministério de ensino, tive no diaconato. Gente, eu participei de muitas coisas dentro da igreja, assim, e dou graças a Deus por o Senhor ter colocado na minha vida alguém para me acompanhar, para me instruir, para chamar atenção, né? Não é só para falar, olha, parabéns, está fazendo um bom trabalho, olha, Carlos, tem que melhorar bastante aqui, que o negócio está meio complicado. Isso a gente só consegue quando nós estamos em congregação, quando nós estamos em grupo, quando nós estamos tendo uma participação em corpo. Amém? Quais são os objetivos da igreja? Qual é o seu objetivo? Para que Deus te chamou para ser igreja nessa terra? Primeira coisa, nós sermos instrumento através da onde o reino de Jesus, o reino de Cristo, o reino de Deus é expandido aqui. É aquilo que eu falei para vocês. Nós levamos a presença do Espírito Santo de Deus, né? Então, tinha até uma canção antiga, né, que falava assim, eu sou a arca, né? E o que quer dizer ser a arca? Fazendo uma alusão à Arca da Aliança. A Arca da Aliança simbolizava a presença de Deus. Hoje eu sou a arca, porque a presença de Deus vem na minha vida, vem na sua vida, através da presença do Espírito Santo. Né? Então, o que é que nós estamos fazendo aqui? Nós temos um propósito master, que é estarmos aqui literalmente para engrandecer o Senhor, estamos aqui para exaltar o seu nome, estamos aqui para adorar o Senhor, mas principalmente para trazer o reino de Deus à terra. Porque quando nós aprendemos os seus princípios e colocamos em prática no nosso dia a dia, nós somos literalmente, como nós vamos ver aqui, né, numa palavra que tem mais para frente, nós somos sal da terra, somos luz nesse mundo. Porque o mundo está em trevas, porque o mundo não conhece a Deus, o mundo está separado de Deus. Né? Então nós somos a luz, nós aonde vamos com os princípios que nós vivemos, nós estabelecemos algo diferente, as pessoas notam, né? Não pense você que as pessoas não estão olhando para você, não pense que é assim não, as pessoas estão vendo o que você está fazendo, seja certo ou seja errado. Então quando você está expandindo o reino de Deus, né, o reino de Jesus aqui na terra, você está sendo a sua testemunha, você está colocando em prática, né, os princípios, né, que você tem aprendido. Uma das funções da igreja, instruir na palavra de Deus, é isso que nós estamos fazendo aqui. Né? Então, nós temos esse curso, né, que é o curso de vida cristã, nós temos outros cursos, nós temos cursos para noivos, cursos para casais, temos cursos de administração financeira, né? Temos vários outros cursos que a nossa igreja dá. Faça os cursos, né? Faça esse aprendizado, participe. Né? Lembrando que os cursos não são como se você fosse numa aula, numa faculdade, que é uma matéria que você recebe, mas é muito mais do que isso, é uma palavra que entra dentro de você e produz mudança, produz vida. Amém? É muito importante você continuar a sua instrução. Eu estava me lembrando outro dia que eu encontrei o meu diploma, né, o meu certificado de conclusão da Escola de Mestres, né, que é o ponto alto dos cursos que nós temos na igreja. É um curso de teologia simplificado e bem assim condensado para ser feito em um ano, né?
e acrescenta demais, de muitas maneiras. Eu peguei o diploma, que é de 2008, se me falha a memória, né? 2008 que eu me formei nesse curso. Falei, meu Deus, olha que bênção isso. Até postei isso para o pessoal da célula, para estimulá-los. Gente, vai, cresce, vai buscar. As coisas não caem do céu, a gente tem que lutar, tem que ir atrás, sabe? A única coisa que a gente recebeu na faixa foi a salvação por intermédio de Jesus Cristo. Mas o resto, todo o resto tem luta, tem desafio, tem que buscar, tem que se levantar, tem que ir atrás. Amém? Então não pare, né? Você vai terminar esse curso de vida cristã, passe para os próximos e vá crescendo, vá buscando, vá lendo, leia a Bíblia, ore, vá nos cultos. Vá crescendo, vai produzindo em você, né, aperfeiçoamento. Também há uma mudança no nosso caráter, gente. O que é a mudança de caráter? É a mudança de valores que nós precisamos. Antes de eu entregar minha vida para Jesus, eu tinha um conjunto de valores dentro de mim. Alguns bons e alguns ruins. O que foi a minha vida dentro da congregação, né? O que foi a minha vida dentro, né, da igreja? Foi literalmente o Senhor trabalhando através da sua palavra, através dos ministros, através dos meus amigos, dos meus irmãos dentro da igreja, né, da minha família em Cristo, né, acrescentando em mim aquilo que eu precisava, daquilo que eu não tinha, e mudando o meu caráter, né? Lá em Efésios 4:13, diz assim, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. É isso que Deus está fazendo em nós quando nós estamos, né, congregando, quando nós estamos em comunhão entre os irmãos. Gente, é um trabalhar fantástico. Às vezes dá uma afiada, dá. Às vezes dá uma raspadinha ferro com ferro, dá. Mas a Bíblia fala que isso afia, isso é bom. Isso produz em nós, né, virtude, isso produz em nós crescimento, maturidade. Lá em Colossenses 3:12-14 diz assim, revesti-vos, pois, como eleito de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, também assim perdoai vós. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição, né? Se você está procurando uma igreja perfeita, se você está procurando um líder perfeito, você me avisa que eu vou orar nessa noite, o Senhor vai vir te buscar, você vai morrer. Porque, gente, perfeição é só no céu, aqui na terra é assim mesmo, faz parte, isso é bom. Amém, gente? Isso é bom. Isso produz em nós maturidade, é como está escrito aqui, a gente pode colocar em prática o perdão, o amor, né? a aceitação, a receptividade. Amém, gente? Isso é muito importante. Viver em comunidade tem desafios, mas quando você vive numa comunidade onde o centro dessa comunidade é o poder de Cristo Jesus, o seu amor, né? E onde a atmosfera dessa comunidade é o Espírito Santo de Deus, tem tudo para dar certo, amém? É bom demais. Participe, sabe? Ame isso. Que mais que acontece dentro da igreja? Nós, como igreja, somos capacitados a exercer o ministério. Carlão, quem é que tem ministério? É o Lamartine, é o pastor Zé Luiz, o pastor Israel, né? Quem mais? É você que dá aula? Quem mais tem? Eu quero te dizer uma coisa, você tem um ministério, você tem um chamado. Você pode não saber ainda, você pode ainda não estar preparado para ele, mas você tem. E você precisa descobrir qual é o seu chamado, e você precisa se lançar nele, de alguma maneira. Não importa que você se lance de repente num lugar e não é o seu lugar. Não se preocupe com isso, o Espírito Santo vai corrigir a sua rota, mas o desejo que você precisa ter de servir o Senhor de alguma maneira e ser instrumento nas suas mãos, tem que ir muito além das suas dificuldades. Eu escutei gente falar assim, Carla, mas você não sabe a dificuldade que eu vivo, não sabe os problemas que eu tenho. Se você, olha, se você buscar servir o Senhor e fazer a vontade do Senhor, se você cuidar dos assuntos do seu Pai aqui na terra, eu quero te dizer, Ele vai cuidar dos teus assuntos. E eu sei que Ele vai fazer isso porque eu vivo isso. E você vai viver também. Então não olhe para os desafios, para as adversidades, não olhe para aquilo que você não tem. Olhe para aquilo que você já tem. E o principal que você precisava era o Espírito Santo de Deus. O resto, você vai correr atrás, você vai se esmerar, você vai buscar,
E o Espírito Santo de Deus vai aperfeiçoar isso dentro de você. Mas é fundamental você entender que você tem um ministério. E quando você está dentro do grupo, né, isso pode ser aperfeiçoado na sua vida. Se eu não estivesse dentro do grupo, dentro da congregação, nenhum dos pastores poderia ter olhado para mim e falado, opa, peraí, o Carlão tem um potencial para isso aqui. Vamos colocar ele num desafio aqui para ver se o negócio vira. E aí as coisas começam a acontecer. Mas se você ficar na sua casa achando que nada vai fazer, que você não tem capacidade para nada e que Deus não chamou você, nunca vai acontecer. Mas isso é muito perigoso. Porque isso é literalmente você pegar o talento que Deus colocou na sua vida e enterrar. E se você se lembrar da parábola dos talentos, você vai se lembrar com aquele que enterrou o talento que aconteceu com ele. O talento que ele tinha foi tirado e foi dado para aquele que tinha multiplicado mais. Multiplique o seu talento. Não tenha medo do que você não sabe fazer, mas tenha ousadia de confiar no Espírito Santo de Deus. Amém? Você tem um chamado. Lá em 1 Coríntios 12, versículos 8 a 10, né? Porque a um pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra de ciência, a outro pelo mesmo Espírito a fé, a outra pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outra a operação de maravilhas, e a outra a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outra a variedade de línguas, e a outra a interpretação de línguas. Alguma dessas coisas vai acontecer na sua vida, mas para isso você precisa se expor. E quanto mais você estiver em comunidade, estiver congregando, é aí que as coisas vão acontecer. Amém? É um lugar para comunhão, gente, claro, né? Um lugar para comunhão. Quando nós estamos em comunhão, gente, coisas tremendas acontecem. Às vezes você está lá, você vem num dia difícil, você vem para o culto e aí Deus fala com uma pessoa que está lá no culto, ela vem e traz uma palavra para você. Porque às vezes quando a gente está num dia complicado, gente, a gente tem até dificuldade de ouvir o que Deus está falando, de ouvir aquilo que o Espírito Santo está falando. A gente tem essa dificuldade. E Deus sabe disso. E por conta de nós não estarmos conseguindo discernir e ouvir com os nossos ouvidos, Deus levanta alguém para trazer alguma coisa, trazer alguma palavra, uma direção, um refrigério. Mas isso só acontece se você estiver em comunidade, você estiver dentro da igreja, se você estiver fazendo parte desse corpo. Amém? Como eu já falei antes, né, ser sal da terra e luz desse mundo, lá em Mateus 5, de 13 a 15. Mas vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta senão para ser lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador e alumia todos que se encontram na casa. Você foi chamado para ser luz nessa terra, para levar a luz de Jesus em meio às trevas. Não importa quanto você pode fazer, mas importa como você vai fazer. E tudo aquilo que você fizer dentro de uma direção do Espírito Santo vai ser uma grande bênção. Amém? Eu queria só contar uma curiosidade para vocês. Eu tenho que tomar cuidado aqui só para não me estender demais, né? Quando eu entrei na rede de jovens e o Senhor começou a falar comigo, o Senhor começou a ministrar da minha vida, na rede de jovens tinham pessoas muito mais, assim, avançadas do que eu, tinham muito mais experiências, tinha gente que estava muito mais tempo na minha frente, né? De conversão e de tempo com Deus mesmo, né? Mas Deus começou a me levantar como Ele podia. E naquela época que eu me converti, né, eu falei para vocês que eu entrei na igreja em 2001, né, logo no ano de 2002 eu tive que mudar para o interior, eu fui morar numa cidade perto de Campinas, chama-se Paulínia, e eu passava a semana toda lá e só voltava no final de semana, que aí eu ia para a igreja no sábado, que era o culto de jovens, e no domingo, que era o culto de celebração. Mas durante a semana nós tínhamos um grupo, né, um Yahoo Grupos, não sei se vocês lembram disso, é coisa, meu Deus do céu, né? Pior que nem dá para falar que é coisa do século passado, porque é alguns anos atrás só, né? Mas é que a tecnologia aumentou de tal maneira, mas eram Yahoo Groups que a gente pegava e mandava e-mail e aí o grupo todo recebia, né? Então, às vezes eu passava uma palavra, eu ministrava pessoas através desse grupo e as pessoas davam feedback, Carlão, que palavra veio do trono, não sei o quê. Então, mas como que eu pude fazer isso? Eu tive que ter a ousadia, a coragem de me expor, de buscar a Deus, de buscar alguma direção, de eu poder colocar isso e alguém foi abençoado. E você também pode abençoar alguém. Você também pode abençoar alguém. Eu não sei quais são os problemas que você tem para enfrentar, mas acredite, o Senhor que você serve é muito maior, é infinitamente maior que os seus problemas. E se você servir a Ele e colocar a sua vida à sua disposição,
tenha certeza que ele não está, né, com os braços recolhidos, nem com seus ouvidos impedidos, para não saber quais são os seus problemas, para poder te ajudar. Amém? Uma das coisas muito importantes que faz parte de nós estarmos dentro da igreja é a consolidação. O que é consolidar, gente? Consolidar é assim, você pega um novo convertido, ele acabou de chegar na igreja, tem uma série de questões, uma série de dúvidas, uma série de problemas, uma série de pecados, e você vai consolidar ele. O que é? É estabelecer as bases para os seus pés, é estabelecer a firmeza sobre a rocha que é Jesus, é permitir ele ser tratado, né? É acompanhá-lo. Consolidação é fundamental. Eu trabalhei no Ministério de Consolidação durante muitos anos, ministrei nos encontros durante alguns anos, e foi assim um tempo tremendo, porque você vê as pessoas, elas chegam com muita fome e não sabem exatamente o que elas estão querendo. Elas só têm fome, mas não sabem como se alimentar, o que precisa. E você ser instrumento para essas vidas é algo tremendo, gente, tremendo. Então a consolidação faz parte de muitas coisas. A gente pode participar de uma célula, né? Isso é fundamental. Eu estimulo, participe de uma célula. Né? E se você puder e tiver capacitação, se você está nesse curso, na verdade, porque você está vindo de uma outra igreja, você já tem uma baita experiência com o Senhor, eu te estimulo, abra a sua célula, abra a sua casa. Espere, claro, esse momento da pandemia, espere esse momento que nós estamos vivendo, né? Até termos mais segurança, mas coloque esse projeto na sua vida, abra a sua casa para receber pessoas e derramar sobre elas o amor de Jesus. Você vai ver a bênção que é isso na sua vida. Eu não estou falando de bênção aqui no tipo, eu vou servir o Senhor e Deus vai me abençoar com alguma coisa. Não estou falando disso, embora acontece, eu sou prova disso, eu tenho muitas experiências nessa área, mas não é esse o objetivo. Nosso objetivo é de amar as pessoas, né? E sentir o amor de Deus passando através das nossas vidas para chegar naqueles. Né? Então, participar do encontro, né? O encontro é o primeiro passo que nós temos dentro da igreja, depois que nós nos convertemos, né? Antigamente nós fazíamos num sítio, hoje nós fazemos dentro da própria igreja, a administração, o efeito é o mesmo. Mas eu ainda sou do tempo do sítio, que a gente viajava com o grupo, ficava num lugar que nem sinal de celular não pegava, era assim, isolado, né? E havia um mover tremendo da parte de Deus, gente, a gente fazia os batismos, uau, é especial demais. Não dá, se eu contar, você não vai entender, você precisa participar, né? E fazer os degraus do pódio, né, que a gente chama de pódio, que é esse ministério de ensino que nós temos na igreja, que é você ir crescendo dentro, né, dos cursos que nós temos e, enfim, conhecer mais ao Senhor. Eu quero só dar uma pincelada rapidinha para a gente fechar sobre o batismo e a ceia do Senhor, né? O batismo, gente, eu vou dar dois textos aqui para a gente ter uma base bíblica, está em Atos 2:38, que diz, e disse-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. E Mateus 28:19, que fala assim, portanto, ide e fazei discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Gente, o batismo não salva, mas o batismo é uma ordenança. Porque o batismo é literalmente nós declararmos para o reino físico e para o reino espiritual. Eu sou pecador, eu preciso de transformação, a minha vida levada dentro do meu entendimento vai me levar à perdição e eu preciso do caminho, eu preciso ser guiado pelo Espírito Santo de Deus, eu preciso de perdão dos meus pecados e eu preciso de transformação. Isso chama-se arrependimento. Por isso que nós não batizamos crianças, porque entendemos que para descer as águas, nós precisamos entender que nós somos pecadores e que nós precisamos de arrependimento. É claro que tem exceções, tá? O Lamartine até contou isso nesse domingo, se você não assistiu o culto, depois você pode pegar pelo YouTube. Nós tivemos um grande batismo, e o primeiro batismo já como IA Church, né? Porque até então batizamos como Palavra Viva, e agora com a nova denominação que o Senhor nos deu, houve um grande batismo, né? Não só um batismo presencial que foi feito na piscina de uma academia, que foi cedido por um dos membros da igreja, né? Mas também pessoas que estavam em outros lugares do mundo, né? Que foram, né, para suas piscinas ou para algum lugar que pudessem descer as águas e foram batizados também. Então o batismo, gente, é o batismo do arrependimento. É o batismo que diz, né, que eu declaro, que eu entendo que eu preciso de conserto, que eu preciso de restauração, que eu preciso de mudança.
e eu desço as águas, né, e saio como uma nova criatura, saio como alguém que entende que é o Senhor quem vai guiar os meus passos, que vai dar direção para a minha vida. Então, gente, o batismo é fundamental, é muito importante. Eu não tenho a foto do meu batismo aqui, mas eu vou ver se depois, se eu encontro, eu passo para vocês lá no nosso canal, tá bom? A foto do dia do meu batismo foi um dia tremendo. Pra você ter uma ideia, o dia do meu batismo foi a primeira vez que o meu pai e a minha mãe entraram numa igreja evangélica. Olha como isso foi importante. Embora eles ficaram muito impactados quando eles entraram, né? Houve uma certa confusão. Meu pai achou que era muito barulho, mas você imagina, meu pai é uma pessoa de idade, vem da igreja romana tradicional, que tinha, né? Aquelas coisas, era o som baixinho, era tudo muito sossegado, tudo muito em silêncio. Aí ele chegou lá, era bateria, guitarra, né? Aquele som poderoso, né? E ele ficou impactado. Falou: o que isso aqui é? Isso aqui é show agora. Hoje ele ama o louvor, mas naquela época ele ficou impactado porque ele não estava compreendendo o que era aquilo, mas foi a primeira vez que eles foram na igreja, através do meu batismo. Então olha como isso é importante, né, para as nossas vidas e para a vida daqueles que nós amamos também. E depois eu quero falar para vocês, para a gente fechar, sobre a ceia do Senhor. Né, a ceia que nós tomamos uma vez por mês, tem igrejas que fazem uma vez por semana, tem igrejas que fazem uma vez a cada 6 meses, enfim. O que diz a palavra do Senhor? Vamos ver qual é a base teológica, né? 1 Coríntios 11, 23 a 32, um pouquinho extenso, mas segue comigo. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Quando nós partirmos o pão, né? Quando nós partilhamos o pão e quando nós tomamos do cálice, nós estamos literalmente falando do corpo de Cristo, estamos falando do sangue de Cristo, estamos relembrando esse sacrifício e tendo entendimento que agora somos parte desse corpo, né? E que esse sangue foi derramado sobre as nossas vidas. Por que a palavra de Deus fala aqui que aquele que come ou bebe do cálice indignamente será réu do corpo e do sangue, né? Porque a ceia do Senhor, ela foi instituída para aqueles que amam o Senhor, para aqueles que entregaram a vida ao Senhor. Quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor, né, e o Espírito Santo de Deus passa a habitar dentro de nós, existe um trabalho do Espírito Santo, né, para tirar o pecado da nossa vida. Nós temos poder sobre o pecado e não caímos mais. Mas aquele que não entregou a vida para Jesus e toma ceia e vem com o seu pecado, acaba se tornando réu disso, porque não tem entendimento do que é aquilo, não tem entendimento do que é fazer parte do corpo. Porque como ele vai fazer parte de um corpo na qual ele não entregou a sua vida? Ou como ele vai partilhar do sangue que ele não crê que é o sangue que libertou ele do pecado? Por isso a gente tem que ter o discernimento. Uma outra coisa importante quando nós tomamos a ceia do Senhor, se você tem alguma coisa contra alguém, se está com algum problema com alguém, vai lá, pede perdão, se reconcilia e vai tomar a ceia. Se acerte. A ceia do Senhor é algo muito especial. A ceia do Senhor também é uma ordenança que nós façamos até que ele retorne, né? Relembrando que somos parte desse corpo e relembrando o sangue que foi derramado sobre nós, né? O sangue que nos libertou do pecado. Amém? Deixa eu ver se tem mais algum texto que eu quero dar para vocês aqui, só para a gente fechar. Aqui eu vou dar o texto de 1 Coríntios 10, 16 e 17, que diz assim: porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Amém? Gente, eu estimulo vocês fortemente que nós possamos viver, né, em comunhão, viver juntos nessa comunidade, nesse corpo que é o corpo de Cristo, de participar do corpo de Cristo de muitas maneiras. Se você que está me assistindo, né, é de uma outra cidade,
né, e você está nos acompanhando hoje pela internet. Um dia essa pandemia vai passar, um dia essa situação toda vai mudar, um dia as coisas vão poder ser tratadas de maneira como vinham sendo até então, ou seja, poderemos estar juntos dentro dos cultos, juntos nas células, dentro das nossas casas, né? Se ainda não houver uma IA Church perto da onde você mora, né? Vamos orar a Deus para que abra uma logo, mas se não, você vai ter que partilhar esse pão e beber desse cálice, né? Ou seja, ter essa comunhão com aqueles que estão próximos de você é fundamental, isso é muito importante, gente, estimulo, porque a minha vida foi amplamente transformada, né? Desde que eu entrei na rede de jovens, depois fui crescendo em outros ministérios, né? Se você não é mais jovem, não tem importância, você vai entrar dentro da igreja, vai estar dentro dessa comunidade, vai ter comunhão com os irmãos e é muito especial, gente, é muito especial. O que acontece quando nós estamos em comunhão não é igual ao que acontece quando nós estamos no nosso tempo devocional. Isso não quer dizer que um é melhor que o outro, mas que um completa o outro. E é fundamental para nós. Amém? É fundamental. E quando você começar a experimentar esses momentos tremendos que é de ter comunhão, né? Você vai entender o que eu estou falando. É muito especial, gente, demais de bom. É demais de bom. E a gente já está com saudade disso, porque a verdade é que mesmo indo para o culto hoje, acaba sendo um negócio muito restrito, né? Você não pode falar, não pode pegar na mão de ninguém, não pode aglomerar, né? Tem uma série de restrições que a gente ainda tem. E isso tira toda a comunhão, né? Toda a alegria da comunhão que é de estar junto com os irmãos, de participar, principalmente dos eventos, sabe? Os retiros, né? Os acampamentos. Se você é jovem e tiver acampamento, vá no acampamento da igreja. Eu tenho experiências especiais demais em acampamento de igreja. O primeiro acampamento que eu fui em 2002, houve um tratamento de Deus intenso na minha vida, porque eu cheguei cheio de marcas, gente, cheio de marcas, cheio de problemas no meu coração, cheio de dores que eu carregava. E eu fui tratado de uma maneira, gente, mas de uma maneira nesse acampamento que assim, lembra até hoje algo que já aconteceu há 18 anos atrás, né? Eu me lembro como se fosse ontem, né, esse tempo que eu vivi, as experiências com os irmãos, as brincadeiras, enfim, o tempo de oração, as intercessões para os cultos. Isso não tem preço, gente. Amém? Isso não tem preço. Então, eu queria que você levasse isso bastante em consideração, guardasse isso no seu coração, que você nasceu para viver em comunhão. Amém? E isso vai ser muito importante para a sua vida. Eu queria que você fechasse os seus olhos, eu queria fazer uma oração com você, eu queria que você repetisse comigo essa oração. Que você colocasse o seu coração diante do Senhor e dissesse assim: Senhor Jesus, hoje eu entendi a grandiosidade de ter sido chamado para viver em comunhão. Senhor, prepara pessoas para me acompanhar. Levanta, Senhor, homens e mulheres de Deus para me ajudar na minha caminhada, para me ajudar na consolidação, para me ajudar na edificação, para me fortalecer. Eu também quero, Senhor, servir dentro dessa comunhão, dessa comunidade, dentro dessa congregação. Eu também quero servir, ajudar, ser parte, acrescentar, colocar o potencial que Deus colocou na minha vida a serviço do reino. Em nome de Jesus. Prepara diante de mim, Senhor, esse tempo de comunhão para que eu possa experimentar qual seja a alegria, o crescimento, a maturação e as experiências tremendas de viver no teu corpo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu quero fazer uma oração por você agora. Pai, obrigado pela tua palavra, Senhor Deus, obrigado por ter criado esse projeto que inclui a comunhão. Como isso é especial, Deus, como isso é importante, como isso é bom demais. Que nós possamos, Senhor Deus, superar essa pandemia, esse tempo que nós estamos mais restritos. E possamos ter comunhão na tua presença. No partir do pão, no tomar do cálice, no ver, Senhor Deus, o teu agir sobrenatural, com louvor, com salmos, com adoração, com palavras proféticas, orações em línguas, revelação, Senhor, em nome de Jesus.
Eu te peço que nós possamos viver ainda um tempo tremendo de comunhão, como nunca vivemos até aqui, um tempo de um derramar, Senhor Deus, sobre a tua igreja, de uma tal magnitude que nós não experimentamos até aqui. E eu te peço, Senhor Deus, sobre a minha vida, sobre a vida de todos que me escutam nessa noite, que escutam esta ministração, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém.